Sob as profundezas azuis do oceano, três criaturas aparentemente sem ligação entre si tecem uma história extraordinária sobre as maravilhas da natureza. Golfinhos, inteligentes, ágeis e altamente sociáveis. São verdadeiros mestres do trabalho em equipe, prosperando nas correntes selvagens. Sardinhas, embora pequenas e aparentemente insignificantes, desempenham um papel vital na teia alimentar marinha, reunindo-se em enormes cardumes cintilantes para afastar predadores. E então, as majestosas jamantas, gigantes silenciosas do mar, deslizando graciosamente pela água, escondendo um imenso poder sob sua beleza serena. Vamos mergulhar fundo para descobrir como essas três criaturas notáveis compõem um retrato de equilíbrio, beleza e sobrevivência no coração do oceano. Golfinhos, os conquistadores do oceano. O oceano é um mundo vasto e em constante mudança, onde cada onda, corrente e maré compõem uma sinfonia viva. Sob a superfície cintilante, encontra-se um ecossistema vibrante. Desde cardumes com milhões de peixes migratórios até predadores do topo da cadeia como os golfinhos e as orcas, todos desempenhando seus papéis nesse mundo dinâmico. Na costa da península de Kaikoura, famosa por sua rica vida marinha, os golfinhos escuros criam um espetáculo impressionante. Centenas de golfinhos trabalham em perfeita harmonia, retornando de uma noite de caça no cânion Kaikoura, rico em nutrientes, onde ressurgências profundas trazem vida de milhares de metros abaixo. Essas correntes poderosas transportam plâncton e peixes pequenos até a superfície, atraindo não apenas golfinhos, mas também vastos cardumes de presas, transformando o cânion em um ponto quente de alimentação. Os golfinhos escuros são mestres da estratégia. Sob o manto da escuridão, usam técnicas complexas de caça, encurralando cardumes de peixes em bolas compactas e então se revezando para avançar e capturar suas presas. Seus corpos aerodinâmicos e habilidades extraordinárias de ecolocalização permitem que naveguem com precisão nas profundezas pouco iluminadas, detectando presas a distâncias notáveis. Mesmo na escuridão total, seus estalidos de alta frequência pintam um quadro acústico vívido da paisagem subaquática. À medida que a primeira luz do amanhecer atravessa o horizonte, eles saltam e giram em exibições alegres, reforçando seus laços sociais. Essas acrobacias são mais do que brincadeiras, são rituais essenciais de comunicação e coesão. Cada torção, cambalhota e batida de cauda envia uma mensagem ao restante do grupo. Seus estalidos e assobios ecoam como uma sinfonia submarina, não apenas comunicando, mas também fortalecendo a união que garante sua sobrevivência neste ambiente desafiador. Na sociedade dos golfinhos, cooperação é sinônimo de sobrevivência. As mães cuidam de seus filhotes com ternura, ensinando-os a caçar e evitar perigos. Os mais velhos transmitem sabedoria sobre rotas migratórias e áreas de alimentação. Vivem em grupos coesos, onde confiança e trabalho em equipe são fundamentais. Essa inteligência social é uma das razões pelas quais os golfinhos são considerados entre as criaturas mais inteligentes do reino animal. Mas o perigo nunca está longe. À distância, as nadadeiras dorsais imponentes das orcas cortam a superfície como lâminas negras. Silenciosas, poderosas e implacáveis, elas se aproximam dos golfinhos desavisados. O predador supremo dos mares encontrou seu alvo.
As orcas, também conhecidas como baleias assassinas, são caçadoras de topo que às vezes atacam golfinhos. Esses predadores formidáveis usam suas próprias táticas, trabalhando em equipe coordenada para superar suas presas ágeis. As orcas são conhecidas por se comunicarem e planejarem ataques, antecipando as manobras evasivas dos golfinhos. Uma perseguição em alta velocidade irrompe. Cada reviravolta é uma tentativa desesperada dos golfinhos de escapar da captura. Para os golfinhos, a fuga depende de sua incrível velocidade, agilidade e coordenação social. Eles se espalham em um turbilhão de arcos prateados, cruzando as ondas e saltando para fora da água para confundir seus perseguidores. Alguns golfinhos até atuam como iscas, arriscando-se para desviar a atenção dos predadores, longe dos membros vulneráveis do grupo. Nesta eterna dança da sobrevivência, cada momento é uma batalha de inteligência e resistência. O oceano não é apenas um lar. É uma grandiosa arena, onde poder, inteligência e cooperação determinam quem prospera e quem se torna presa. Jamantas, as dançarinas silenciosas do mar. Sob o sol brilhante do Pacífico tropical, majestosas jamantas iniciam sua longa migração pelo oceano. Com envergaduras superiores a 7 metros, esses gigantes gentis deslizam sem esforço pelas águas cristalinas, surfando as correntes oceânicas como aviões naturais. Cada batida de suas enormes nadadeiras peitorais as impulsiona com poder silencioso, economizando energia ao longo de vastas distâncias. Sua jornada é uma das migrações mais longas do oceano. As jamantas percorrem milhares de quilômetros por águas abertas, navegando por instinto, pistas ambientais e talvez até o campo magnético da Terra. Uma bússola natural que as guia para áreas distantes de alimentação e reprodução. Cientistas acreditam que sua impressionante memória e habilidades de resolução de problemas as ajudam a lembrar os melhores caminhos e os tempos sazonais ideais. Essas águas ricas em nutrientes, repletas de plâncton e pequenos crustáceos, marcam o ponto de partida de sua épica jornada rumo às águas mais frias e seguras do sul para se reproduzir. Nuvens de plâncton florescem nas águas rasas iluminadas pelo sol, criando um verdadeiro banquete. As jamantas, com suas bocas cavernosas escancaradas, sugam nuvens desses organismos microscópicos, filtrando milhares de litros de água por hora por meio de placas branquiais especializadas que retêm suas presas. Mas as jamantas não são apenas alimentadoras passivas, são caçadoras estratégicas. Frequentemente realizam giros em barril ou cambalhotas dentro de densos cardumes de plâncton, maximizando sua ingestão. Observadores desses frenesis alimentares os descrevem como apresentações de balé subaquático, seus arcos graciosos coreografados pelas correntes invisíveis do mar. As jamantas possuem a maior proporção entre cérebro e corpo de qualquer espécie de peixe, o que lhes confere habilidades cognitivas notáveis. Demonstram sinais de autoconsciência, curiosidade e até brincadeira. Estudos sugerem que podem se reconhecer no espelho, uma característica compartilhada com apenas alguns dos animais mais inteligentes da Terra. Essa inteligência também se manifesta em interações sociais. As jamantas formam comunidades dinâmicas, reconhecendo indivíduos e estabelecendo hierarquias sociais. Ao longo do caminho, as mães nadam de forma protetora ao lado de seus filhotes, ensinando habilidades vitais de sobrevivência. Ao contrário de muitos peixes, as jamantas dão à luz filhotes vivos, geralmente apenas um a cada 2 ou 3 anos, tornando cada cria preciosa. Desde o nascimento,
os filhotes precisam aprender a navegar pelas correntes oceânicas, encontrar alimento e escapar de predadores. A cauda venenosa da mãe serve tanto como arma defensiva quanto como lição de sobrevivência. Sua simples presença afasta muitos possíveis atacantes, e sua vigilância constante ajuda a garantir as chances de sobrevivência de sua prole nessas águas perigosas. Ao chegarem aos recifes de coral, fazem uma pausa para se alimentar e se revigorar. Esses recifes funcionam como oásis no oceano aberto, não apenas ricos em plâncton, mas também abrigam estações de limpeza. Ali, peixes limpadores e outras pequenas espécies se aglomeram nas jamantas, removendo parasitas e pele morta. As jamantas visitam essas estações regularmente, sua paciência e imobilidade contrastando com seu constante movimento habitual. Esses momentos de benefício mútuo destacam a intrincada teia da vida sob as ondas. Mas a beleza não garante segurança. Das profundezas, o contorno sombrio de um tubarão-tigre emerge, olhos fixos em uma jovem jamanta que se afastou do grupo. O predador avança silenciosamente, uma forma elegante moldada por milhões de anos de evolução para este exato momento. A jovem jamanta, ao sentir o perigo, agita suas nadadeiras em alarme. A mãe jamanta não hesita. Posiciona-se entre o predador e seu filhote, usando suas largas asas para protegê-lo. Com um movimento súbito e semelhante a um chicote, ela golpeia sua cauda venenosa em direção ao focinho sensível do tubarão. Assustado, o tubarão recua e desaparece na escuridão azul. Mas isso é apenas um alívio momentâneo. Ao final da jornada, nas águas ricas em nutrientes do Pacífico Sul, as jamantas se reúnem sob o pôr do sol. Seus contornos escuros lançam grandes sombras sobre as areias brancas abaixo, enquanto dezenas, às vezes centenas, se juntam em uma espetacular congregação natural. Aqui, rituais de acasalamento se desenrolam. Machos perseguem fêmeas em corridas de alta velocidade, demonstrando força e resistência na esperança de conquistar uma parceira. As fêmeas testam seus pretendentes conduzindo-os em longas perseguições, garantindo que apenas os mais aptos transmitam seus genes. Mesmo nesse santuário, o perigo ronda. As sombras negras das orcas e dos oportunistas tubarões-tigre patrulham os arredores da reunião, observando sinais de fraqueza. As orcas, com suas estratégias sofisticadas de caça e táticas cooperativas, são inimigas formidáveis. Atuam em equipe, cercando as jamantas e forçando-as a formações defensivas compactas. As jamantas respondem agrupando-se, sobrepondo suas asas como escudos vivos, criando uma muralha impenetrável de movimento e músculo. Apesar desses perigos, as jamantas persistem. São sobreviventes de uma linhagem ancestral, nadando pelos oceanos muito antes de os humanos singrarem os mares. Sua migração, suas lutas e seus triunfos são testemunhos da resiliência da vida no maior e mais misterioso habitat do planeta. À medida que o crepúsculo se aprofunda e as primeiras estrelas cintilam acima do horizonte, as jamantas continuam sua dança silenciosa. Uma performance graciosa e atemporal sob as ondas, levadas pelos ritmos do mar. Sardinhas, a grande migração. Nas costas quentes da África do Sul, sob a luz dourada do amanhecer, uma grande migração começa. Ela começa silenciosamente, uma ondulação de vida sob a superfície,
enquanto inúmeras sardinhas prateadas emergem das profundezas mais frias, guiadas por um instinto mais antigo que a própria memória. Logo, o que antes era um grupo disperso se transforma em uma maré viva, bilhões de sardinhas, seus corpos brilhando como espelhos polidos sob o sol. Impulsionadas pelas estações que mudam e pelo esgotamento das fontes locais de alimento, as sardinhas avançam para o norte, atraídas pela corrente de Benguela, rica em vida. Essa corrente fria e rica em nutrientes dá vitalidade ao oceano, alimentando uma vasta explosão de plâncton, a base da vida marinha. Para as sardinhas, ela promete não apenas sustento, mas sobrevivência. Enquanto avançam, seus corpos captam a luz do sol, criando ondas cintilantes que se estendem por quilômetros. Para os predadores, esse espetáculo brilhante é irresistível. Mas para as sardinhas, é sua primeira linha de defesa, uma tática chamada efeito de confusão. Em números tão esmagadores, elas criam uma parede prateada imutável, tornando quase impossível para os atacantes focarem em um alvo individual. Mas o oceano é um palco de perigos constantes. Das profundezas, tubarões de recife esguios emergem, seus sentidos perfeitamente ajustados às vibrações dos peixes em fuga. Eles cortam os cardumes com precisão aterrorizante, espalhando sardinhas em todas as direções. Acima, o céu escurece, enquanto bandos de atobás do cabo planam e giram, vasculhando a massa prateada abaixo. No momento certo, dobram as asas e despencam como torpedos, perfurando a superfície em ataques explosivos. As sardinhas reagem como se compartilhassem uma única mente. Com um movimento coletivo de suas caudas, apertam-se em bolas de isca densas. Fortalezas vivas com apenas alguns metros de diâmetro, mas que contêm milhares de indivíduos. Essas bolas de isca fervilham com energia frenética. Uma manobra desesperada para confundir e sobrecarregar seus atacantes. Mas os predadores não se deixam abalar facilmente. Golfinhos chegam em seguida, mestres da estratégia e do trabalho em equipe. Com rajadas de velocidade e estalidos sonoros agudos, eles encurralam as sardinhas por baixo, empurrando-as em direção à superfície. Lá, as bolas de isca tornam-se vulneráveis a uma nova onda de ataques aéreos de atobás e corvos marinhos. Ainda mais ameaçador, os golfinhos criam cortinas de bolhas, aprisionando as sardinhas em paredes de espuma cintilante. Uma técnica de caça aperfeiçoada ao longo das gerações. Logo, os gigantes do oceano se juntam ao banquete. Baleias de Bride, com suas bocas cavernosas escancaradas, avançam pela cena caótica, engolindo milhares de sardinhas em uma única golfada. Seu tamanho impressiona e seu poder de alimentação é imparável. Baleias jubarte também, com suas imensas nadadeiras peitorais, emergem majestosamente das profundezas para participar do festim. A água ferve com vida e morte. Durante dias, as sardinhas nadam incessantemente, sua jornada marcada por uma sucessão ininterrupta de cercos. Ainda assim, persistem, guiadas por um ritmo primordial.
um instinto inabalável de alcançar as águas do norte, ricas em nutrientes, onde a sobrevivência é possível. Mas a natureza não é seu único desafio. Nos últimos anos, frotas de pesca humana, equipadas com sonar avançado e redes gigantescas, invadiram a cena. Elas capturam sardinhas às toneladas, perturbando o equilíbrio natural desse espetáculo frágil. As mudanças climáticas também alteram as correntes oceânicas, tornando a rota da migração menos previsível e as florações de plâncton menos abundantes. A grande corrida das sardinhas, antes um pulso confiável no coração do mar, agora enfrenta um futuro incerto. Finalmente, após semanas de nado incessante e ameaça constante, as sardinhas sobreviventes chegam às águas frias do norte. Ali, sob a proteção das florestas de algas e dos penhascos costeiros, encontram um santuário temporário. O plâncton floresce em abundância, oferecendo um alívio tão necessário. As sardinhas se alimentam, reabastecendo suas energias, e algumas até encontram tempo para se reproduzir, liberando nuvens de ovos e esperma na água, garantindo que uma nova geração surja para continuar essa jornada eterna. Mas a paz é apenas momentânea. Nas sombras, tubarões-tigre patrulham as florestas de algas. Acima, aves marinhas circulam, sempre vigilantes. Mesmo aqui, sobreviver exige vigilância constante. As sardinhas permanecem alertas, seus olhos sempre atentos, seus movimentos sempre sincronizados. Esse é o preço da vida no oceano: movimento eterno, consciência constante e unidade inabalável. À medida que a noite cai sobre as águas costeiras, as sardinhas brilham sob a luz da lua como estrelas espalhadas pelo mar. Sua jornada, repleta de perigos e maravilhas, é um testemunho vivo da grandeza e resiliência da natureza. E à medida que novas crias emergem das águas ricas em plâncton, o ciclo começa de novo. A grande migração não é apenas uma história de sobrevivência, é a força vital do próprio oceano. De golfinhos e baleias a tubarões e aves marinhas, inúmeras criaturas dependem da abundância da corrida das sardinhas. É um espetáculo que nutre tanto o corpo quanto o espírito. Um milagre fugaz que nos lembra dos delicados laços que mantêm a vida sob as ondas. E enquanto as correntes fluírem e a lua comandar as marés, as sardinhas continuarão sua dança prateada pelo oceano, carregando o legado da vida para o infinito azul. A lula gigante, lenda das profundezas. Nas profundezas frias e escuras, onde a luz do sol nunca alcança, uma lenda elusiva se move graciosamente pelo abismo. A lula gigante. Ali, em um reino de crepúsculo eterno, onde as pressões esmagariam um submarino e as temperaturas pairam pouco acima do congelamento, esse Leviatã misterioso reina supremo. Chegando a impressionantes 14 metros de comprimento e pesando mais de 500 quilos, a lula gigante é uma maravilha da engenharia evolutiva. Seus olhos imensos, os maiores do reino animal, do tamanho de pratos, espreitam na escuridão, capazes de detectar até o mais tênue brilho de bioluminescência de presas distantes ou predadores que se aproximam. Em um mundo sem luz solar, a visão continua sendo uma poderosa aliada. Mas a lula gigante não é apenas uma criatura de tamanho. É uma mestra da precisão. Seus 8 braços poderosos, revestidos com centenas de ventosas, são cheios de terminações nervosas intrincadas que percebem textura, posição e até sabor. Cada contato é um fluxo de informações, ajudando a lula a construir um mapa mental
de seu entorno na escuridão absoluta. Ao lado desses braços, 2 tentáculos de alimentação ainda mais longos, elásticos e rápidos como um raio, são lançados como arpões para capturar presas distantes e levá-las até o bico da lula. Sua pele, viva com milhões de cromatóforos, pode brilhar e pulsar com cores variadas. Embora a percepção de cores nas profundezas seja limitada, essa habilidade serve para assustar predadores ou enviar sinais a rivais. Quando um tubarão ronda por perto, a lula gigante muda sua coloração num instante, misturando-se perfeitamente com o leito rochoso ou com os detritos à deriva das profundezas. Num momento é uma sombra, no seguinte um fantasma, desaparecendo como uma aparição. Mas não se trata apenas de furtividade. Trata-se de inteligência. A lula gigante possui o maior cérebro de qualquer invertebrado, rivalizando com alguns mamíferos marinhos em complexidade. Seu cérebro é um centro denso de poder de resolução de problemas, e seu corpo está eficazmente conectado para multitarefas. Células nervosas, algumas tão grossas quanto um dedo humano, se estendem por seus braços, permitindo que cada membro funcione de forma semi-independente, provando, sentindo, agarrando e até explorando novos ambientes ao mesmo tempo em que a lula foca em ameaças ou oportunidades maiores. Esse sistema nervoso descentralizado é uma obra-prima de eficiência biológica, permitindo que a lula cace e fuja com coordenação impressionante. Como mestres da emboscada, elas se escondem entre formações rochosas nas profundezas, esperando pacientemente por presas desavisadas. Quando um peixe ou crustáceo se aproxima demais, os tentáculos da lula disparam a uma velocidade estonteante, puxando a vítima indefesa em direção ao seu bico afiado, semelhante ao de um papagaio. Esse bico, feito de queratina mais dura que os ossos, pode quebrar as carapaças de caranguejos e lagostas, garantindo uma refeição rica em proteínas. Ainda assim, por mais poderosa que seja, a lula gigante não está livre de ameaças. Das trevas, talvez seu predador mais formidável se aproxima. O poderoso cachalote. Armado com sonar poderoso, a baleia mergulha nas profundezas em busca de sua presa esquiva. O que se segue é uma batalha titânica pela sobrevivência. Cicatrizes profundas, gravadas nas cabeças dos cachalotes, são testemunhas silenciosas da ferocidade desses encontros. Marcas de ventosas deixadas por uma lula lutando por sua vida nas profundezas esmagadoras. A lenda da lula gigante vai além das trincheiras abissais e entra no folclore humano. Durante séculos, marinheiros sussurraram sobre o Kraken, uma monstruosa criatura marinha que supostamente arrastava navios inteiros para o fundo. Embora exageradas pelo medo e pela imaginação, essas histórias tinham um fundo de verdade. Carcaças de lulas gigantes, levadas pelas ondas até a costa ou encontradas nos estômagos das baleias, alimentaram mitos marítimos e cimentaram seu lugar como ícones do mistério oceânico. Mas a história da lula gigante não é apenas de ferocidade. Também é de devoção. As lulas fêmeas demonstram um cuidado extraordinário com sua prole. Após o acasalamento nas profundezas, elas depositam milhares de ovos, agrupando-os em massas gelatinosas protetoras. Em um ritual silencioso e constante, a mãe ventila água sobre os ovos, garantindo um fluxo contínuo de oxigênio. Ela os protege de necrófagos e detritos flutuantes, sua vigília atenta, durando até que, finalmente, as pequenas crias, versões em miniatura de seus pais colossais, eclodam e se aventurem pelo abismo para iniciar suas próprias jornadas. Essas jovens lulas entram em um mundo de maravilhas e perigos,
onde criaturas bioluminescentes brilham como constelações, e cada dia é um teste de sobrevivência. Algumas crescerão para herdar as profundezas, enquanto outras alimentarão o ciclo de vida que sustenta o equilíbrio delicado do oceano. Por ora, a lula gigante permanece como um dos enigmas mais duradouros das profundezas. Mesmo com a tecnologia moderna, avistamentos de exemplares vivos continuam raros e fugazes. São os fantasmas do abismo, guardiões de segredos antigos, deslizando pela escuridão com graça silenciosa. À medida que nossa compreensão dos oceanos se aprofunda, a lula gigante permanece como um lembrete poderoso. Ainda existem maravilhas neste mundo esperando para serem descobertas. Lendas que vivem e respiram nos cantos inexplorados do nosso planeta azul. Tubarão branco, o predador supremo. Com corpos esguios em forma de torpedo e fileiras com mais de 300 dentes afiados e serrilhados, os tubarões brancos reinam como os caçadores supremos do mar. Chegando a medir até 6 metros de comprimento e pesando mais de 2.268 quilos, eles são construídos para a potência, a velocidade e a precisão. Capazes de atingir mais de 56 km/h e aplicar forças de mordida de até impressionantes 1,8 tonelada, poucas criaturas do oceano conseguem escapar de sua perseguição implacável. No entanto, por trás de sua reputação temível, esconde-se uma obra-prima do brilhantismo evolutivo. Sua pele, resistente e áspera como lixa, é coberta por estruturas microscópicas chamadas dentículos dérmicos. Pequenas escamas em forma de dentes que reduzem o arrasto e aumentam a eficiência hidrodinâmica. Esses dentículos canalizam a água sobre seus corpos em fluxos laminares suaves, permitindo que o tubarão se mova rápida e silenciosamente pela água. Sua coloração contra sombreamento, cinza escuro ou azul nas costas, desbotando para um ventre branco pálido, funciona como camuflagem perfeita. De cima, eles se misturam às profundezas escuras do oceano. De baixo, desaparecem contra as águas mais claras da superfície. Este design natural de furtividade os torna quase invisíveis para presas desavisadas até o momento do ataque. Mas os tubarões brancos são muito mais do que máquinas de força bruta. Eles são caçadores inteligentes e curiosos, que aprendem com a experiência e adaptam suas estratégias com base no comportamento das presas. Cientistas documentaram como os tubarões brancos circundam presas potenciais, observando a distância antes de decidir como, ou se, atacar. Alguns emboscam de baixo, usando o elemento surpresa para se lançarem para fora da água em saltos impressionantes, colidindo com as focas com um impulso incontrolável. Seu arsenal sensorial é igualmente extraordinário. Os tubarões brancos possuem as famosas ampolas de Lorenzini, eletroreceptores especiais em seus focinhos que detectam os campos elétricos gerados pelos batimentos cardíacos e contrações musculares das presas próximas. Até mesmo peixes enterrados sob a areia são traídos por esses sinais elétricos sutis, junto com visão aguçada e um olfato excepcional capaz de detectar sangue em partes por milhão. Esses sentidos formam um conjunto de caça que poucos animais conseguem rivalizar. Mas há mais nesses predadores do que a simples predação. Ao contrário da crença popular, os tubarões brancos raramente têm humanos como alvo intencionalmente. A maioria dos ataques é caso de identidade equivocada. A silhueta de um surfista, vista de baixo,
se assemelha à de uma foca. Quando percebem seu erro, muitas vezes soltam a presa e se afastam. Longe dos assassinos insensatos retratados na mídia popular, os tubarões brancos demonstram curiosidade cautelosa e frequentemente investigam objetos antes de atacar. Como predadores de topo, os tubarões brancos desempenham um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos. Ao caçar espécies doentes, feridas ou em excesso, regulam populações e evitam desequilíbrios que poderiam se espalhar por toda a cadeia alimentar. No entanto, este predador ancestral agora enfrenta uma ameaça nova e formidável: a humanidade. Motivados pelo medo, desinformação e lucro comercial, humanos caçam tubarões brancos há décadas. Seus dentes e mandíbulas são cobiçados como troféus, suas barbatanas para sopa e suas cartilagens para suplementos de saúde duvidosos. Práticas industriais de pesca, como espinhéis e redes de emalhar, capturam milhares de tubarões todos os anos como captura acidental. A degradação do habitat e as mudanças climáticas ameaçam ainda mais suas fontes de alimento e rotas migratórias. Ironicamente, a remoção desses predadores de topo enfraquece a própria saúde dos oceanos da qual todos dependemos. Sem os tubarões brancos, os ecossistemas marinhos começam a se desfazer, destacando seu papel indispensável no equilíbrio da vida sob as ondas. Mas há esperança. Esforços crescentes de conservação, desde reservas marinhas protegidas até acordos internacionais que proíbem a pesca de barbatanas, estão ajudando a proteger o futuro dos tubarões brancos. A conscientização pública crescente está mudando percepções, substituindo o medo pelo respeito e pela fascinação. Cientistas, auxiliados por marcação via satélite e drones subaquáticos, continuam a desvendar os mistérios desses caçadores elusivos, aprendendo mais sobre suas migrações, comportamento social e até mesmo personalidades individuais. No fim, o tubarão branco não é apenas um símbolo de poder temível, é um símbolo de resiliência, inteligência e da frágil beleza dos nossos oceanos. Proteger esses predadores de topo não se trata apenas de preservar uma única espécie. Trata-se de salvaguardar toda a teia da vida que se estende por nosso planeta azul. À medida que o sol se põe no horizonte sem fim, a silhueta do tubarão branco desliza silenciosamente sob as ondas. Um lembrete de que a vida selvagem ainda existe e que é nossa responsabilidade garantir que continue existindo para as futuras gerações. Orcas, mestres da estratégia. No azul infinito, onde os raios do sol desaparecem no abismo, as orcas, os maiores membros da família dos golfinhos, comandam respeito como soberanas indiscutíveis do reino marinho. Com corpos aerodinâmicos que chegam a 9 metros de comprimento e pesando mais de 6 toneladas, as orcas combinam pura força bruta com inteligência extraordinária, tornando-se um dos predadores mais formidáveis do planeta. Sua icônica coloração preta e branca não é apenas decorativa. É uma obra-prima de camuflagem. Vistas de baixo, suas barrigas pálidas se misturam à luz brilhante da superfície. De cima, suas costas escuras desaparecem nas profundezas sombrias. Elas são fantasmas do oceano, deslizando silenciosamente entre luz e sombra. Mas o verdadeiro poder das orcas não reside apenas nos músculos, está em suas mentes. As orcas estão entre os animais mais inteligentes da Terra, capazes de resolver problemas complexos,
usar ferramentas e até exibir comportamentos culturais transmitidos por gerações. Sua linguagem sofisticada, uma rica sinfonia de estalos, assobios e chamados pulsados, permite que se coordenem com precisão militar. Cada grupo possui seu próprio dialeto único, uma linguagem familiar compreendida apenas por seus membros. Por meio desse código acústico, elas elaboram estratégias, planejam ataques e fortalecem laços sociais. Ao contrário dos caçadores solitários, as orcas são jogadoras de equipe por excelência. Ao avistar uma foca solitária descansando em um frágil bloco de gelo, elas não avançam imprudentemente em direção à presa. Em vez disso, aproximam-se como estrategistas experientes. Uma orca gera ondas poderosas, balançando o gelo e forçando a foca para a beira da água. Outras cercam o bloco, prevendo todas as rotas de fuga possíveis. A foca, encurralada e em pânico, cai na água gelada, e num piscar de olhos, o grupo ataca com precisão letal. Suas táticas variam pelo mundo, adaptadas às presas locais e às condições do ambiente. Na Patagônia, orcas se lançam nas praias para capturar leões marinhos desavisados em emboscadas ousadas e de alto risco. Nas costas da Noruega, elas encurralam vastos cardumes de arenques em bolas compactas, batendo nos peixes com suas caudas para atordoá-los antes de engoli-los inteiros. Nem mesmo os predadores mais temidos do oceano estão fora de seu alcance. Tubarões brancos, mestres do mar por mérito próprio, caem presas das orcas com eficiência assustadora. Em uma demonstração de maestria biológica, as orcas viram os tubarões de barriga para cima, induzindo um estado chamado imobilidade tônica, uma paralisia temporária, antes de desferirem a mordida fatal no fígado, um órgão rico em nutrientes. É um ataque preciso e calculado, aperfeiçoado ao longo de gerações e transmitido como um legado. No entanto, apesar de sua impressionante destreza, as orcas vivem segundo regras de família e cooperação. Cada grupo funciona como uma unidade familiar coesa. Matriarcas, as sábias fêmeas mais velhas, lideram o grupo com o conhecimento acumulado ao longo de décadas. Elas se lembram de rotas migratórias, dos locais de caça sazonais e das táticas mais eficazes para cada tipo de presa. Os filhotes são criados de forma comunitária, com tias e irmãos mais velhos ajudando a ensinar habilidades de caça e comportamento social. Esses laços sociais são profundos. As orcas lamentam seus mortos, brincam juntas e até foram observadas transmitindo conhecimentos às gerações mais jovens. Alguns grupos chegaram a adotar indivíduos feridos ou órfãos, um testemunho de suas complexas vidas emocionais. Do Ártico e Antártico, congelados até fiordes temperados e até mares tropicais, as orcas estão entre os mamíferos marinhos mais amplamente distribuídos do planeta. Sua adaptabilidade lhes permite prosperar em habitats diversos, caçando desde peixes e lulas até focas, leões marinhos e baleias. Mas nem mesmo os reis do oceano são imunes ao perigo. As atividades humanas, da pesca predatória que reduz suas presas até a poluição sonora que perturba sua comunicação, representam ameaças crescentes. Contaminantes como metais pesados e PCBs se acumulam em seus corpos, especialmente nas fêmeas, que correm o risco de transmitir essas toxinas para seus filhotes. Colisões com navios e emalhamentos em equipamentos de pesca aumentam ainda mais os perigos. Os esforços para proteger as orcas vão além de preservar uma única espécie. Tratam-se de salvaguardar a saúde de ecossistemas marinhos inteiros. Como predadores de topo, as orcas regulam populações de presas e mantêm o equilíbrio ecológico. Sem elas, a teia alimentar marinha
corre o risco de se desfazer. Ainda assim, há esperança. Ao redor do mundo, conservacionistas, cientistas e comunidades costeiras estão lutando para proteger essas criaturas magníficas. Por meio de áreas marinhas protegidas, pescarias sustentáveis e oceanos mais limpos, podemos garantir que as orcas continuem a reinar nos mares pelas próximas gerações. À medida que o sol se põe no horizonte e o oceano se torna um mistério escuro, os chamados assombrosos das orcas ecoam pelas ondas. Elas são mais do que predadoras. São guardiãs das profundezas, arquitetas de seus ecossistemas e prova viva da genialidade e da beleza que prosperam sob a superfície do nosso planeta azul. Sob as ondas, o oceano não é apenas um habitat. É o verdadeiro coração pulsante do nosso planeta. Um reino de beleza e brutalidade, onde histórias de sobrevivência se desenrolam a cada maré. Ao proteger nossos oceanos, garantimos que essas criaturas magníficas continuem a inspirar admiração por muitas gerações futuras. Vamos valorizar o oceano e manter vivas as suas lendas.